Atos, capítulo 16, versículo 23. Amém? Quem achou, diga amém. Vamos esperar mais um pouquinho. Ajuda aí o irmão que está procurando. Veja se tem alguém com dificuldade. Atos, capítulo 16, versículo 23. Que diz assim: depois de os espancarem muito, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Este, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere mais interior e prendeu-lhes os pés. Amém? Versículo 24, diz assim: este, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere mais interior e prendeu-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, sobreveio tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e se soltaram as correntes de todos. Amém? Pode sentar no seu lugar, meu querido. E aqui nós vamos entender um pouco mais do que o Senhor tem para nós nessa noite, a respeito sobre adoração. A gente muito se fala sobre adorar a Deus, como nós louvamos agora há pouco. Muitos nós falamos sobre adoração, sobre busca, sobre louvores, mas será que de fato nós adoramos a Deus em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer tempo, em todo e qualquer dia, em toda e qualquer hora? Eu convido a você a refletir que momentos da tua vida você tem adorado a Deus. Será que nós adoramos somente quando está tudo bem? Quando temos dinheiro na conta, quando temos o alimento na despensa, quando temos um carro, quando temos uma casa? Ou será que adoramos a Deus quando falta também? Quando não temos o que gostaríamos? Será que a gente está disposto e coração voltado a Deus, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de crise? Nem sempre quando você está totalmente feliz, mas quando você está triste também. Será que nós lembramos de adorar ao Senhor? E aqui a gente precisa refletir, porque nós vimos um exemplo bem clássico na palavra de Deus, que foi de Paulo e Silas. A Bíblia conta que eles estavam na Macedônia e eles pregavam, eles falavam e eles ganhavam muitas almas. E em uma das suas viagens, eles decidiram falar de Jesus e eles pregaram, alcançaram muitas vidas. E no caminho, a Bíblia conta que tinha uma jovem que acompanhava eles, que ela ficava repetindo isso durante vários dias. Ela ficava falando assim, essas pessoas aí são servos do Deus Altíssimo. Mais ou menos nessa linguagem, ela ficava repetindo isso. Olha, eles são servos do Deus Altíssimo. E durante vários dias, ela ficava repetindo isso, no caminho da Macedônia. E a gente observa que a própria palavra, versículos antes, afirma que aquela moça que estava seguindo Paulo, repetindo, falando, irritando ele, era uma mulher que tinha espírito de adivinhação. E tinha várias pessoas que ganhavam dinheiro em cima das suas adivinhações. E aqui Paulo se irrita com aquela repetição, com aquela agonia, com aquela mulher no seu ouvido. E ele diz assim, olha, vai embora espírito que tormenta essa mulher. Ele manda embora, ele expulsa. E aí aquela mulher é liberta naquele momento. Só que um fato interessante é que ele não apenas manda o espírito embora, mas irrita os senhores, os homens que ganhavam dinheiro com ela. Ele irrita tanto a ponto deles denunciarem Paulo e levarem Paulo preso. E ele é espancado publicamente, ele é levado à praça. Paulo e Silas são espancados e eles sofrem uma humilhação tão grande porque estavam pregando o evangelho. Porque libertaram uma mulher que estava possessa de um espírito de adivinhação. Por quê? Porque falavam a verdade. Por quê? Porque eles falavam de Jesus. E isso tudo incomodava as pessoas. E aí eu pergunto a você hoje, será que Paulo e Silas, eles não tinham já um propósito estabelecido por Deus nas suas vidas? E aí a gente precisa refletir. Quando eles estavam lá sendo espancados publicamente e que eles são levados para o cárcere, eles são presos,
naquele momento a Bíblia diz que à meia-noite eles decidiram louvar. Olha só que interessante. Louvar a Deus, falar com o Senhor. Eles decidiram louvar e buscar e orar lá na prisão. E aí nós refletimos. Nós precisamos analisar. Irmão, esquece o chiado. Ouve a minha voz. Está dando para me entender? Amém? Está dando para entender? Então entenda. Paulo e Silas, presos, orando à meia-noite, na prisão, decidiram cantar hinos a Deus. Olha só que interessante. Eles tinham tudo para dizer assim, não, já fui humilhado, já fui espancado, já sofri diante de toda a praça, diante de todas as pessoas, e mesmo assim, ainda que estou aqui preso, tinha tudo para desistir de buscar Deus. Tinha tudo para criar uma barreira da vergonha, uma barreira da decepção, e não orar, e não falar com o Senhor. Mas muito pelo contrário, à meia-noite, eles decidiram orar, buscar, louvar. Isso é muito interessante, queridos, que a gente, trazendo para a nossa vida, fazendo uma certa comparação, a gente observa que nós, seres humanos, nós somos tão pequenos diante daquela atitude de Paulo e Silas, que nós, às vezes, criamos barreiras para adorar a Deus. Nós, às vezes, criamos as nossas próprias barreiras. Por quê? Porque se eu estou triste, se eu estou decepcionado, se eu estou entristecido, eu não adoro, eu não busco, eu não oro, eu não dobro os meus joelhos para falar com Deus. Só que, na verdade, é aí que está o nosso grande erro. Quando você desiste de orar no meio das lutas, você também perde a oportunidade de receber o sobrenatural de Deus. Porque na prisão, quando Paulo e Silas estavam orando e adorando, a Bíblia diz que houve um terremoto. Amém? Então, Paulo e Silas lá na prisão, quando eles estavam adorando, orando, à meia-noite, acontece um terremoto. E a Bíblia diz que todas as cadeias são destruídas, e todos os presos também são libertos. Olha só, um fato tão curioso, que eles poderiam não orar, mas também poderiam não receber a libertação. Eles poderiam se acomodar com a situação, mas também poderiam não ver o milagre acontecer. O sobrenatural através daquele terremoto. Algo que não era natural aconteceu no momento que eles oravam. Algo que não era desse mundo acontece no momento da oração. E aí nós precisamos refletir. É no momento da oração que nós podemos presenciar o milagre. É no momento da oração e da adoração que a gente pode presenciar o sobrenatural. E aí a gente tem que se perguntar, será que eu estou pronto para receber os milagres? Será que eu estou pronto para receber esse sobrenatural? Pronto a ponto de adorar mesmo nas batalhas, mesmo nas guerras, mesmo nas lutas, não só quando está tudo bem. Olha para essa pessoa que está aí do seu lado, olha para ela, diga assim, meu irmão, pode falar, diga, meu irmão, adore a Deus, mesmo quando nada estiver bem. Diga assim, você não vai se arrepender. Amém. E aí a gente precisa refletir. Se nós dermos o primeiro passo, Deus dá sequência nessa batalha, nessas lutas. Se a gente der o primeiro passo de confiar e adorar, Deus se encarrega do resto. Mas eu é que tenho que dar esse primeiro passo. Paulo e Silas deram o primeiro passo de orar à meia-noite, estando preso, machucado, porque eles já tinham sido espancados, eles decidiram orar. O primeiro passo da vida deles foi esse, eles oravam e aconteceu o terremoto, foi o passo de Deus para libertar eles. Você consegue entender, consegue analisar que eles deram o primeiro passo de confiar e adorar, independente de onde eles estavam, e Deus se encarregou de libertá-los. Aí na nossa vida, a gente precisa analisar, será que nós estamos prontos para dar o primeiro passo? Aí eu preciso analisar como anda a minha vida hoje, o que eu estou vivendo hoje, que tipo de situação de prisão eu estou vivendo hoje, que tipo de cárcere eu estou vivendo hoje, para que eu possa dar o primeiro passo da adoração. Esse é o nosso propósito.
Adorar no cárcere, adorar na barreira, adorar nas lutas, adorar quando não tem o que você quer, adorar quando você não conseguiu realizar os teus sonhos, adorar quando nada está bem, é analisar ao redor e adorar. E Deus se encarrega dos próximos passos. Então a gente precisa analisar isso, porque nós nos acomodamos muito fácil. O ser humano, ele tem um problema muito sério, que quando as coisas não estão bem, a gente se acomoda. E a gente diz que o tempo tem a saída, né? Que o tempo vai curar, que o tempo vai dizer, que só o tempo vai trazer, que o tempo isso, que o tempo aquilo. Só que, na verdade, não é o tempo que vai trazer a bênção. Não é o tempo que traz a mudança. O que traz a mudança são as nossas atitudes, as nossas decisões. Por isso eu preciso entender o que eu estou fazendo hoje, que amanhã eu vou colher. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Se hoje você planta uma vida de adoração, de confiança, você vai colher milagres. Você vai colher bênçãos, porque você está confiando, você está usando a sua fé. E a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Por isso eu preciso confiar agora. Por isso eu preciso esperar agora. Determinar na minha vida agora. Para quê? Para que eu não viva uma vida de comodismo. Não se acomode com a situação que você está. Se levante, use a sua fé. Como Paulo e Silas, não olhe para a prisão, mas olhe para o Deus que está fora dessa prisão, para o Deus que é maior do que tudo isso. Então, se hoje a sua família, a sua casa, os seus filhos não estão como você gostaria, não olhe para a situação deles ou para o pecado deles. Olhe para o Deus que você serve. Ele é maior do que todas essas coisas. Então, o nosso tempo não é o tempo de Deus, por isso eu preciso confiar. O nosso momento agora não é o momento de Deus. Então eu preciso analisar, eu tenho que adorar em toda e qualquer situação. Deus é digno de adoração. E a gente, momento nenhum, a gente pode deixar de buscar a esse Deus. Por quê? Porque se nós temos, foi Ele que deu. Se nós não temos, foi Ele que permitiu. Se você conseguiu chegar até aqui, foi Ele que permitiu. Se você de repente adoeceu, sobreviveu, foi Deus que permitiu. E em todas as coisas, Deus tem um propósito nas nossas vidas. Em todas as situações, Deus tem um propósito na nossa vida. Cabe a mim adorá-lo. Cabe a mim me submeter a Ele. Ter respeito a Ele, adorar a Ele, dar louvores a Ele, que é digno. Porque na hora da luta, eu vou clamar a quem? A Ele. Na hora das dificuldades, eu vou pedir a quem? A Ele. Eu não olho para as outras pessoas. Ninguém que diga assim, eu confio em mim mesmo. Não existe isso. Porque na hora, numa situação difícil, numa situação de crise, a gente recorre a Deus. A gente pede ajuda ao Senhor. Então, por isso eu preciso entender, nós somos dependentes de Deus. Diga assim comigo, eu sou dependente de Deus. Então, entenda, não é pela nossa força, não é pela nossa inteligência. Até porque, se fosse pela nossa força, muita coisa que a gente queria já tinha acontecido. Né? Se fosse pelas nossas ideias, pela nossa vontade, muita coisa já tinha acontecido. Mas não é do nosso jeito. Muitas coisas na sua vida ainda não aconteceram porque não é pela tua força, não é pelo teu jeito, pela tua inteligência. Muitas coisas na tua vida talvez ainda não se concretizaram, porque você precisa entender que nós dependemos de Deus, não é a nossa vontade, não é do nosso jeito, é da vontade do tempo de Deus. E quanto mais cedo nós entendermos isso e adorar Ele, nos submeter a Ele, mais rápido o milagre chega. Sabe qual é o caminho dos milagres? Adoração. Diga assim comigo, o caminho dos milagres é adorar. Diga para o seu irmão aí do seu lado, diga adore. Só adore. Simplesmente adore. Amém? E queridos, então observe.
Paulo e Silas, eles tinham tudo para desistir. Assim como você, de repente, em algumas situações, você também tinha tudo para desistir. Mas se hoje você está aqui, na casa do Senhor, buscando a Deus, ouvindo a palavra, compartilhando louvores, você tem um propósito de Deus na sua vida. Nada acontece por acaso. Não é que você escolheu, mas Deus te escolheu. Então se submeta a Ele, somente a Ele. Dê graças a Ele, a tua adoração seja somente a Ele. Não se corrompa no meio do caminho, agradando pessoas ou fazendo do seu jeito, da sua vontade, mas dê a sua vida e a sua adoração somente a Deus. Amém? Porque é muito difícil a gente focar em Deus, só que não é impossível. Quando a gente quer, a gente consegue, né? Não é assim que a gente fala? Quando a pessoa quer mesmo, muito alcançar alguma coisa, se ela quiser, ela alcança. Porque ela foca, ela se propõe a fazer. Mas quando a pessoa não quer, ela dá um jeito, ela enrola, ela dá uma desculpa, isso e aquilo. Então, entenda, se você depende de Deus, foque em Deus. Porque na jornada na nossa vida, vão aparecer pessoas, vão aparecer situações, vão aparecer palavras, vão aparecer confusões, vão aparecer raiva, vai aparecer o estresse, vai aparecer discórdia, vai aparecer um monte de coisa, as enfermidades, as portas fechadas, vai aparecer um monte de coisa para fazer você não olhar para Jesus, não olhar para o Senhor. Só que, na verdade, Ele continua sendo o mesmo. Ele não muda. Então, ao caminhar, não olhe ao redor, olhe para frente, olhe para Jesus. Quando você se decepcionar, não olhe para o homem, olhe para Jesus, que tem misericórdias que se renovam todos os dias. Quando você se entristecer, quando você achar que tudo não deu certo, que as coisas não caminham do seu jeito, comece a olhar para Jesus, que você vai ver que você não depende do teu jeito, do jeito das pessoas. Você vai depender do jeito de Deus, do jeito que Ele estabeleceu para você. Não crie expectativas em homens, em seres humanos, em emprego, no chefe, no irmão, na mãe, no pai, porque todos nós somos falhos. Somos pecadores. Todas as pessoas estão sujeitas a decepcionar um dia. Ninguém que diga assim, eu sou um amor de pessoa. Mas uma hora ou outra você vai falar algo que pode machucar alguém. De repente, sem nem perceber. Sabe, até aquela pessoa mais calma, mais mansa, ela pode ferir, ela pode machucar. Porque a natureza é pecaminosa. Nós temos a tendência a errar. Então, não se ampare em homens. Não crie expectativas no homem. Olhe para Jesus. Somente nele confie. E dê a tua vida de adoração a Ele. Isso é reconhecimento. Isso é você olhar para frente. Isso é você confiar, usar a tua fé. A fé não é apenas você clamar porque você quer, porque você precisa. Não é só isso. A fé é você ter uma vida de confiança. É você acordar amanhã, na segunda-feira, no meio da quarentena, da pandemia, você saber que o shopping vai abrir, o comércio vai abrir, que vai estar um caos amanhã em qualquer lugar, mas você confia em Deus, que você é protegido e guardado pelo Senhor Jesus. Então entenda, não é do nosso jeito, não é da nossa forma. Até porque se fosse do nosso jeito, a gente não ia perder ninguém. A gente não ia perder nada nessa vida, mas não é da nossa forma. É da forma que o Senhor estabelece. Então, cabe a nós adorar. No meio da guerra, adore. Como Paulo e Silas, estando no cárcere, estando preso, estando lá no fundo do abismo, adore. Quando você estiver doente, adore. Quando você estiver com saúde, adore. Quando você estiver com dinheiro, adore. Quando você estiver sem dinheiro, adore. Porque Deus permitiu todas as coisas. Amém? Então, entenda. Deus, Ele é maior do que todos nós. Ele é maior do que tudo isso. E Ele é digno de ser adorado. Amém? Deu para entender? Amém? Então, fique de pé no seu lugar nesse momento. E nós vamos falar com o Senhor, nos preparar para participar da Santa Ceia do Rei. Nesse espírito, você vai pedir ao Senhor, Pai, me ajuda a confiar em Ti, Senhor. Me ajuda a acreditar em Ti. A gente sabe que não é fácil. Muitas vezes a gente quer do nosso jeito. A gente teima em realizar as coisas da nossa forma,
Mas é necessário confiar em Deus. É necessário entregar a devida adoração a Deus. Feche os teus olhos nesse momento. Convido você a dizer para Deus agora: Senhor, eu dependo de Ti, ó Pai. Não perca a oportunidade de adorar o Senhor. A gente passou aí alguns dias distante, sem poder se congregar. Muitos sem poder sair de casa porque não tinham saúde para sair de casa. Mas se hoje você está aqui é porque Deus providenciou o milagre. Então Ele é digno de ser adorado.